Pronto, voltamos após o intervalo. Se você tomou aquela sua geladinha aí, eu tomei a minha aqui. Nós vamos voltar aqui para falar de quê, gente? Continuar falando de história e geografia de Goiás. Nós que no bloco anterior, nós falamos da decadência do ouro e o surgimento dessa agricultura de subsistência e depois a pecuária, vamos falar agora da urbanização e mudanças sociais em Goiás. Vale lembrar o seguinte, né, que a grande fator de mudança social e urbanização de Goiás vai ser a estrada de ferro. Por que isso? Porque quando sai o ciclo do ouro e você fica aqui com fazendas distantes uma da outra, mas a pecuária que começa a se fazer a pecuária, você não tem como escoar a produção. Então você vai ficar isso muito limitado. Com a implementação da estrada de ferro, aí sim você começa a dar um dinamismo, porque você escoa a produção e você vai abastecer esse mercado aí. Então nós temos urbanização e mudanças sociais em Goiás. A construção da estrada de ferro foi o primeiro dinamismo na urbanização de Goiás. Em 1896, a estrada de ferro mogiana chegou até Araguari e em 1909 chegou em Barretos. E em 1913 chega em Goiás, ligando Minas Gerais a Goiás pela rede mineira de viação. Inaugurava-se assim uma nova etapa na ocupação do Estado. O expressivo papel das ferrovias na intensificação do povoamento goiano ligou-se duas ordens principais, que eu já falei para vocês. Facilitou o acesso dos produtos goianos ao mercado do litoral e mais do que, gente, possibilitou a ocupação de vastas áreas da região meridional de Goiás, correspondendo à efetiva ocupação agrícola de parte do território goiano. Vale lembrar o seguinte, né? Professor, está falando parte meridional. O que significa meridional? Você tem que saber esses conceitos, porque se você não souber, às vezes você pode se embolar na hora das provas. Então grave o seguinte, ó. Terra, globo terrestre. Divide ao meio, linha do Equador. Hemisfério norte, hemisfério sul. O hemisfério norte também é chamado de boreal. E o hemisfério sul chamado de austral. Como eu sempre falo, boreal você vai gravar, são os países bons para se viver, que são os países ricos. Austral, você tem a Austrália no hemisfério sul. E o hemisfério norte é chamado de setentrional e o hemisfério sul de meridional. Então sempre que você ouvir falar de meridional, está dizendo o quê, gente? Ao sul. Tá? Então foi a porção mais ao sul de Goiás que desenvolve. Automaticamente ao norte fica o quê, gente? Fica mais atrasada. Com isso você tem o quê? Você vai ter a insatisfação da região norte e que vai depois consolidar com a Constituição de 1988, com a criação do estado de Tocantins, e exatamente por isso, né? Por essa divergência no caso, beleza? A urbanização vai causar uma série de mudanças em Goiás, com essa questão da chegada da estrada de ferro, você vai dar um novo dinamismo e você vai ter uma série de povoamentos surgindo, que depois vão virar municípios aí, que vão virar cidades importantes de Goiás. E quais são esses povoamentos? Olha lá, ó, entre 1888 e 1930 houve uma expansão e povoamento nas porções meridionais de Goiás, quer dizer, sul e sudeste aí, tá? Então quais foram elas? Santana das Antas, tá? Hoje Anápolis, São Sebastião das Abóboras, Rio Verde, São Sebastião do Alemão, Palmeiras, Nazário, Catingueiro Grande, hoje Itaçu, Inhumas, Cerrado, que hoje é Nerópolis. E Nerópolis eu tenho até, né, meu tio mora em Nerópolis, meu tio Damião mora em Nerópolis, um grande abraço para ele aí, né? Então você tem o quê? Você ainda tem Ribeirão, Gaiapó, Santo Antônio das Gripas, Hidrolândia, Pena da Bainha, Leopoldo de Bulhões. Gente, você sabia que Leopoldo de Bulhões chegou a ser cogitado para abrigar a capital federal? Isso mesmo, tá? Quando foi feito um estudo pela empresa americana chamada Donald Belcher, ela divide a área do futuro Distrito Federal em 5 sítios e entre os sítios sugeridos estava a cidade de Leopoldo de Bulhões. Então a capital poderia ter ficado bem pertinho, do ladinho de Goiânia. Aliás, eu sempre me pergunto, né? Para lembrar, lancei o meu livro, tá, de DF mais I, de História, Geografia e Sociedade, já está nas bancas, você consegue comprar aí pelo site, na Amazon, tá? E é baratinho, a caixinha de cerveja, R$ 49,00. E eu coloco isso. Por que não escolheram Goiânia? Podia ter escolhido Goiânia, tá? Já está uma cidade consolidada, uma cidade planejada, era muito fácil. Não,
quiseram construir uma cidade toda do novo aqui, não é isso? Então, mas Leopoldo de Bulhões poderia ter sido capital, foi escolhido, falou, lá deve ser tranquilo para abrigar a capital, né? Você tem quem ainda, gente? Você tem Vianópolis, Gameleira, Urutaí, Goiandira, a Doce Goiandira, Ouvidor, Cumari, Nova Aurora, Boa Vista, Margazão, Cachoeira Alta, São Sebastião das Bananeiras, hoje Goiatuba, Seranina, Água Fria, Caçu, Cachoeira da Fumaça, Cachoeira de Goiás, Santa Rita de Goiás, Bom Jardim, né, e Baliza. E aí surgem os 10 novos municípios. Quais são eles? Planaltina, Orizona, Bela Vista, Carumbaíba, Itumbiara, Mineiros, Anicuns, Trindade, Cristalina, Pires do Rio, Caldas Novas e Buriti Alegre. Então, com isso, você tem o quê? Você tem surgindo essa urbanização de Goiás. Isso muito em cima de quê, gente? Da estrada de ferro, que conseguiu fazer com que escoasse a produção, tá? E que você tivesse um novo dinamismo de adentrar ao território. É a consolidação da marcha para o oeste. Falando em marcha para o oeste, nós estamos falando de um novo panorama político, administrativo, cultural de Goiás que vai vir aí. Então vamos lembrar o seguinte, ó, durante essa frase de Brasil Império, nós tivemos o quê? O que a gente chamava de presidentes estrangeiros. Ou seja, governantes estrangeiros aqui em Goiás. Por que isso, gente? Você tinha famílias aqui que depois da mineração ficaram aqui, ralaram aqui em Goiás, tá? Vão fazer a agricultura de subsistência, vão começar com a pecuária, isso só vai desenvolver mais depois que você vai ter uma forma de escoar essa produção, mas você tem governante de fora que não conhece a realidade local. Aliás, isso é típico do Brasil, né? Pessoas que às vezes totalmente fora, tá, de meio administrativo e tal, e quer surgir como salvador da pátria. Então você tem o quê? Você vai ter dessa forma aqui. E é lógico que isso vai provocar descontentamento na elite local. É lógico, quem estava aqui na época que governava falou, calma lá, eu estou aqui, como é que você traz de fora? Então, se atrelava ao baixo desenvolvimento de Goiás, tá, durante o século XIX, exatamente o quê? A questão desses governantes estrangeiros. Então nós temos, condicionado por uma série de fatores, como falta de meio de transporte e comunicação, grande distância, descasos administrativos, desequilíbrio entre receita e despesa, ausência de um produto econômico básico, Goiás teve vida medíocre no transcorrer do século XIX. E isso vai provocar o quê? Um descontentamento político local. E é lógico que esse descontentamento, gente, vai ser transmitido aonde? Vai ser modificado aonde? Nos meios de telecomunicações. Então, nos jornais, nos publicados que tinham na época, vai estampar isso. E quais são esses principais publicados? Nós tínhamos na época aqui, tá, os jornais Tribuna Livre, Publicados Goiano, Comércio, Goiás. Isso vai mostrar claramente um movimento liberal. Um movimento liberal, gente, voltado para quem? Para a República. Ou seja, eu quero a República, eu não quero mais Brasil Império, eu não quero mais monarquia. E aqui em Goiás você vai ter a elite dominante defendendo isso. Até porque, gente, se da forma que está não me agrada, eu tenho que defender alguma coisa que vai mudar isso, alguma coisa que vai me agradar. Então eu vou ter, tá, aqui no caso, as famílias, as elites da época defendendo essa mudança. E talvez aí o seu maior expoente seja quem, gente? Félix de Bulhões. Félix de Bulhões, chamado de Castro Alves Goiano, porque defendia o final da escravidão. Também não era assim, é porque eu sou salvador da pátria, quero ir para o céu, que eu defendo o final da escravidão, não. Defendeu o final da escravidão, digo de passagem, porque quando você sai da mineração e você vem para a agricultura de subsistência, quase você já não tem mais escravo, não tem razão de ter. 2, você sai da mineração, agricultura de subsistência e vem para a pecuária utiliza muito pouco mão de obra, principalmente a pecuária extensiva. Então, calma lá, eu estou na crise da onda, eu sou contra a escravidão. Digo de passagem, é um movimento que já vem há muito tempo no Brasil, desde o início do século XIX, já se falava em acabar com a escravidão. Movimento esse financiado, bancado por quem? Pela Inglaterra. Qual a razão? A Inglaterra, com toda a revolução industrial, ela vai querer o quê? Acabar com a escravidão e então ela ter
alguma parcela trabalhadora, assalariada, consumindo seus produtos, porque escravo não consome nada. Então, Félix de Bulhões vai defender o final da escravidão. E é lógico, tá, gente? Quando você vai mudar para a República, você vai ter essas famílias no Brasil inteiro, essas famílias que eram destaque cada uma na sua localidade, elas governando, elas serem importantes dentro dessa sociedade. Isso não é só Goiás, isso é no Brasil inteiro. Então você vai ter no Brasil inteiro chamados coronéis. E aí nós vamos ter a fase, tá, chamada de coronelismo em Goiás. E que vai ser mais ou menos o que acontece no Brasil, acontece em Goiás. Eu sempre falo isso. Você está em dúvida ao responder sua prova? Tá? Se você não lembra da história de Goiás, mas lembra da história do Brasil, o que aconteceu no Brasil naquela época, aconteceu na mesma época onde? Gente, em Goiás. Aprende isso que fica fácil. Então nós vamos ter o coronelismo em Goiás. A história política de Goiás envolveu, como no Brasil, particularidades republicanas, podem ser divididas sua história em política de República Velha, República Pedro Ludovico, República Populista, República Militar e redemocratização. Na República Velha nós temos o quê? Nós vamos ter, inicialmente, nós vamos ter vários partidos defendendo a instalação da República. Começa por aí, porque eles querem ficar no poder. E dois, nós vamos ter basicamente 3 famílias alternando o poder em Goiás. Quais são essas famílias? Aliás, quais são primeiros esses partidos que vão estar defendendo aí, tá? Nós temos o Partido Republicano em Goiás, liderado pelos Bulhões. Partido Católico de Goiás, controlado por Inácio Xavier da Silva. Partido Republicano Federal, liderado por Sebastião Frederico Curado. Nós vamos ter o Partido Republicano Federal de Goiás, criado por José Xavier de Almeida. E o Partido Democrático, comandado pelos Bulhões e pelos Caiados, não é isso? E nós vamos ter o quê? As famílias que vão se alternar no poder aí. E quais são essas famílias, gente? Leopoldo de Bulhões, José Xavier de Almeida e a família Caiado, a chamada, né, família dos Calados. Então, inicialmente, tá, de 1870 até 1900, nós vamos ter os Bulhões no poder e o seu chefe é Félix de Bulhões, que vai lutar contra a escravidão. Tá? Então ele vai comandar essa parte. E depois nós vamos ter os Calados. Vamos embora por parte. Primeiro vamos falar de quem, gente? Vamos falar de Félix Bulhões. Os Bulhões comandaram a política goiana da década de 70 do século XIX ao século XX, a 1900. O grande chefe, já falei, era quem? Félix de Bulhões, que defendia o final da mão de obra escrava. Por quê? Porque basicamente você já não tinha mais escravidão aonde, gente? Aqui em Goiás, muito pouco. Então, coisa que você não pode esquecer. Ponto importante, olha só na tela aí para você. José Leopoldo de Bulhões Jardim era o seu principal líder. Félix foi chamado de Castro Alves Goiano, isso cai em prova, pois queria a abolição da escravatura. A Lei Áurea não encontrou nenhum negro cativo na cidade de Goiás. E foram na cidade de Goiás, não é no estado de Goiás. Porque no estado de Goiás, tá, gente, foram libertados 4.000 escravos, segundo o historiador Luiz Palacim. Então essas coisas você não pode esquecer. Isso vai até quando? Isso vai até 1900, 1900 e pouco, e aí você tem a transição. Vamos lembrar que o Brasil, tá, nós estamos ainda com a questão da produção de café, e chegando em 1912, 1914, o mundo vai estar com a Primeira Guerra Mundial, o Brasil com a produção de café, só que quando se produz café e o mundo não compra, tá, você tem que mudar internamente. Então o Brasil começa, na história brasileira, uma pequena diversificação, uma pequena industrialização. E vamos lembrar que em Goiás, em 1913, está chegando a estrada de ferro para escoar a produção goiana. Inclusive, ela vai atender aos interesses da nação brasileira exportadora. E quem vai chegar ao poder nessa época? A família dos Caiados, tá? Gente, os Caiados, na verdade, eles vão governar Goiás como se fosse o quê, gente? Como se fosse verdadeiras fazendas deles, com mão de ferro, tá? É voto de cabresto, o voto na época era aberto. Então, ou você vota em mim ou você vota em mim, entendeu? É o voto do sim, senhor, é mais ou menos isso. Tá? Então, você não tinha muita opção. Você vai ter o quê? Vai ter governado com mão de ferro, tá? O tanto, né, que é chamado de Casa dos Calados,
porque ou você concorda com eles ou tá fora. O tanto que quando Pedro Ludovico assume, vou contar desde já, ele vai assumir e vai mudar a capital do estado exatamente para tirar da influência de quem? Dos Caiados, beleza? Então você tem que saber, passou a prova. A família Caiado governou Goiás de 1912 a 1930, período da República Velha, sendo o tempo marcado pela violência e fraude, pois o voto era de cabresto, era um voto aberto. Em Goiás, na disputa do poder político, o coronel reformado Eugênio Jardim, que por ser cunhado dos Caiados, dividiu com eles o mandacionismo estadual. Após sua morte, Antônio Ramos Caiado, conhecido Totó Caiado, tornou-se um verdadeiro chefe político de Goiás. Seus contemporâneos afirmam que ele dirigiu Goiás como se fora uma grande fazenda de sua propriedade. Então, coisa que você não pode esquecer. Antônio Ramos Caiado, conhecido Totó Caiado, foi um importante senador goiano. A chamada oligarquia Caiado domina o período do cenário político de Goiás, especialmente na região de Vila Boa, capital, e Pirenópolis. Devido à violência no período, Gilberto Teles chamou a Casa dos Caiados de o Caso dos Calados. E os Caiados possuíam jagunços para efetivar suas ações e manipular as eleições. Até parece que a gente vivencia isso hoje ainda em determinados estados brasileiros, não é isso? Maranhão, Pará e companhia. Então nós temos o quê? Nós temos, né, a família Caiado aí. Mas vai vir agora a crise econômica mundial, vai vir a quebra da Bolsa de Valores em 24 de outubro de 29. E quem vai subir no Brasil? No Brasil vai subir ao poder Getúlio Vargas. Até para quê? Para tirar o poder da política café com leite. Tirar esses coronéis que estão no Brasil, tirar essa galera do poder. Então no Brasil sobe quem, gente? Getúlio Vargas no poder. Então, inclusive ele sobe baseado com apoio em Goiás da chamada Aliança Liberal, tá? Então você vai ter, tá, uma nacional, Getúlio Vargas, e em Goiás, Mário Caiado, Américo Brasil, Domingo Velasco e Nero Macedo, numa verdadeira, o que, gente? Numa verdadeira aliança para apoiar essas mudanças. Getúlio Vargas sobe ao poder para acabar com a política café com leite, mais uma vez eu falo disso. Quando? No dia 3 de novembro de 1930. E a galera aqui em Goiás, opa, beleza, nós apoiamos, nós vamos continuar no poder, não é isso? Ele vai mudar por completo. Então ele sai mudando no Brasil inteiro e colocando interventor, e em Goiás também vai nomear o interventor. Vai nomear quem, gente? Pedro Ludovico Teixeira. Esse vai vir para cá para fazer o quê? Para ser os olhos de Getúlio Vargas, para consolidar a expansão para o oeste, a marcha para o oeste. Getúlio Vargas já falava, deixa os chapadões infindáveis, deixa a marcha civilizadora para o norte do país, não é isso? Então, Goiás vai ser isso. Mas para Pedro Ludovico conseguir governar e sair da influência do mandacionismo local dos Caiados, ele vai tirar a capital de Vila Boa para onde, gente? Para Goiânia. Então você já entende que a mudança da capital foi algo estratégico para tirar o quê? O poder dos Caiados, no caso, beleza? Então, vamos lá, só o resumozinho que a gente faz. Era Vargas no Brasil, seus reflexos em Goiás. Brasil, década de 30 até 45. Com a subida de Vargas ao poder, tem o fim da política do café com leite entre São Paulo e Minas Gerais. Getúlio sobe ao poder apoiado pela burguesia e faz a Revolução de 1930, que era apoiado pela burguesia e pelos militares, para tirar os coronéis do poder, tá, a elite agrária do poder no país inteiro, né? Getúlio Vargas nomeia para os estados interventores para governá-los. No caso de Goiás, interventor foi quem? Pedro Ludovico Teixeira, tá, que tinha o objetivo de tirar os coronéis que até então governava. E para isso tem que tirar o centro administrativo de Vila Boa, do local de influência cadista, e então passar a construir o que? Goiânia. Então Goiânia, gente, que vai ter a pedra fundamental lançada em 33, inaugurada com o batismo cultural em 42, tá? É um marco de modernidade da era Vargas. É a marcha para o oeste. Goiânia foi planejada para 50 mil habitantes inicialmente. O arquiteto de Goiânia foi Atílio Correia. E fatores favoráveis para a construção de Goiânia: fazer a integração do interior com o litoral via marcha para o oeste.
tem estrutura física plana, diferente de Vila Boa, que tem relevo irregular. E Goiânia, então, tem a possibilidade de crescimento. E quem é que vai fazer isso? Pedro Ludovico Teixeira. Qual foi a grande razão de construir Goiânia? Tá? Além de consolidar a marcha para o oeste, foi tirar o poder dos caiados. Não esqueça disso. Tá? Então você vai poder tirar o poder dos caiados. E a construção de Goiânia vem via decreto. O decreto número 2737. Tá? E aí ele nomeia o bispo Dom Emanuel Gomes de Oliveira como presidente da comissão para a escolha do local da futura capital do estado de Goiás. Em outubro de 33 ocorre o lançamento da Pedra Fundamental de Goiânia, por Pedro Ludovico. E em 5 de julho de 1942 é inaugurada a nova capital de Goiás, Goiânia, pelo interventor com um batismo cultural. E Pedro Ludovico governaria Goiânia, tá, gente, de 1951 a 1954, mas só que dessa vez eleito pelo voto direto. Então, vamos lá, para você não esquecer, quem foi Pedro Ludovico? Governou o estado de Goiás em 5 períodos, como interventor e como governador eleito 2 vezes. Trabalhou pela transferência da capital da cidade de Goiás para Goiânia. Foi responsável pela construção de Goiânia e defendeu a construção de Brasília. Por que defender a construção de Brasília? Gente, se eu trago a capital para o interior, tá, eu vou estar fortalecendo mais ainda a marcha para o oeste, eu vou estar fortalecendo e colocando mais ainda força e importância na doce Goiânia. Tá? Na verdade, eu teria feito diferente, eu teria lutado para Goiânia se transformar em capital, mas não foi isso que aconteceu. Defendeu, tá, as reformas sociais, né, ele defendia questões sociais, vamos lembrar que no Brasil os direitos sociais estavam em ebulição. Defendeu votos analfabetos, que tinha que ter a representação de todos no Congresso, né, e defendeu que foi senador eleito por 3 mandatos, e o último foi interrompido depois do regime do golpe da intervenção militar. Lutou pela redemocratização, mas morreu em 1979. Beleza assim? Agora nós temos que falar de quem, gente? Da própria construção de Goiânia. Como é que deu a construção de Goiânia, gente? A construção de Goiânia, ela dá dentro da política de marcha para o oeste, onde Getúlio Vargas, segundo Getúlio Vargas, representou o segundo dinamismo na urbanização de Goiás. Tá? Então, em 1930, inaugura-se uma nova fase no processo de ocupação agrícola de Goiás, sob a égide da política de Getúlio Vargas, conhecido como Marcha para o Oeste, e sob a influência de novas necessidades da economia mundial, que se refletiam diretamente sobre a economia nacional. Foi aquilo que eu falei para vocês. O que precisava para o Brasil lá fora, vamos produzir aqui dentro. E o cerrado, que era dito que não conseguia produzir, a gente começa a corrigir essa acidez do solo com jogar calcário, adicionar calcário chamado de calagem, você começa a produzir. A expansão agrícola de Goiás, nesse período, respondeu aos estímulos externos, exógenos, ou seja, aos interesses da classe agrária e industrial de São Paulo. Né? E você vai ter a construção de Goiânia. E como é que se escolheu o nome Goiânia? Na verdade, você tem um semanário chamado Social, que fez um concurso para instituir quem é que escolheu o nome de Goiânia. Tá? Teve N sugestões, então vai ser escolhido o nome Goiânia, até mesmo por Pedro Ludovico, que vai, por acaso, vai utilizar o termo Goiânia, né? E que foi sugerido por um professor chamado Alfredo de Castro, com o pseudônimo Caramuru. Você já ficou sabendo quais seriam os outros nomes dados a Goiânia? Não? Então acompanhe comigo, tá, gente? Você tinha sugestões como Petrônia, Americana, Petrolândia, Goianópolis, Goiânia, Bartolomeu Bueno, Campanha, Eldorado, Anhanguera, Liberdade, Goianésia, Patrícia Nova, entre outros. Particularmente, eu acho que Goiânia, a doce Goiânia, caiu muito bem, assim como Brasil, Brasília, Goiás, Goiânia. Eu acho que ficou perfeito no caso aí, beleza? Gente, eu tenho um texto, tá, falando de Goiás, de Goiânia, que eu acho muito interessante falar dele. Ele é um resumo do que nós estamos falando aqui, tá? Eu não gosto de ficar lendo o slide, tá? A gente comenta e depois eu passo aqui para você gravar, para facilitar, mas esse texto eu acho que vale a pena. Então vamos acompanhar a leitura e você lê comigo aqui, ou você tira o som e você lê, tá? Para que isso? Para que você possa ver um resumo sobre Goiás até agora.
A ideia da mudança da capital do estado surgiu da necessidade de localizá-la de acordo com os interesses econômicos goianos. A primeira capital goiana, Vila Boa, hoje denominada Cidade de Goiás, tinha sido escolhida quando a província era aurífera. Posteriormente, ficou demonstrado que a criação de gado e a agricultura passaram a ser fatores preponderantes no desenvolvimento. Legisladores sustentaram por algum tempo a ideia de mudança. A 1º de junho de 1891, os constituintes oficializaram a ideia da transferência da capital no texto constitucional, ratificando na reforma de 1898, como na de 1918. A primeira Constituição republicana, em seu texto definitivo, previa, no seu artigo 5º, a cidade de Goiás continuará a ser a capital do estado enquanto outra causa não for deliberada pelo Congresso. Vagamente abordada até 1930, a ideia mudacionista só se firmou no governo de Pedro Ludovico, que tomou a decisão de fazer a transferência para o local mais apropriado. Em 1932, foi assinado o decreto 2737, de 20 de dezembro, nomeando uma comissão que, sob a presidência de Dom Emanuel Gomes de Oliveira, então bispo de Goiás, escolhesse o local onde seria edificada a nova capital do estado. O coronel Antônio Pirineu de Souza sugeriu a escolha de 3 técnicos, João Argenda e Jerônimo Feril Curado, engenheiros, e de Laudino Gomes de Almeida, médico, para realizar estudo nas condições topográficas, hidrológicas e climatológicas da localidade de Bonfim, hoje Silvana, Pires do Rio, Ubatã, atualmente Arizona, e Campinas, hoje bairro Goianense, a fim de que, baseada no relatório dos técnicos, a comissão se manifestasse. Reunida em 4 de março de 1933, a comissão concluiu pela escolha da região de Campinas. A 24 de outubro do mesmo ano, houve o lançamento da pedra fundamental no local, onde está a sede do governo estadual. Inicialmente, a capital abrigou um grupo de casas de funcionários do governo na Rua 20, próximo ao córrego Botafogo, e não tardou a sair do papel através de um traçado urbânico do tipo radial concêntrico, ruas em forma de raio, tendo como centro a Praça Cívica, onde estão as sedes do governo estadual e municipal, Palácio das Esmeraldas e Palácio das Campinas. O plano é de autoria do urbanista Atílio Corrêa Lino, cabendo a sua execução aos engenheiros Jerônimo e Abelardo. E, finalmente, em 23 de março de 1937, foi assinado o decreto 1816, transferindo definitivamente a capital estadual da cidade de Goiás para a atual. O batismo cultural só ocorreu em 5 de julho de 1942, em solenidade oficial realizada no recinto de Sindicato Goiânia, com a presença de representantes do presidente da República, governadores e ministros, além de outras autoridades. E aqui nós temos um mapa de Goiânia, e para você que às vezes se perde em Goiânia, você é fácil de entender, gente. Goiânia ela é feita por círculos concêntricos. É por isso que quando você se perde, essa imagem aqui está melhor, você tem a ideia que você está fazendo o quê? Que você está andando em círculos, porque ela realmente é em círculos concêntricos aí, a cidade de Goiânia, entendeu? Então agora que você sabe disso, você não erra mais. Vale lembrar também que Goiânia tem algumas curiosidades. Entre as curiosidades de Goiânia, nós temos que ela teria o formato de do quadro e do compasso, que é o símbolo da maçonaria, ou seria o manto de Nossa Senhora. Se você não estiver vendo, seria aqui, ó, o manto de Nossa Senhora, tá vendo? Então isso aqui seria o manto de Nossa Senhora aqui. Então isso, se cair em prova, você vai estar sabendo que isso é verdadeiro. E Goiânia vai se consolidar dentro da Marcha para o Oeste de Getúlio Vargas, né? Então, em 1940, Vargas reafirmou a missão de Goiás e de Goiânia ao dizer que o verdadeiro sentido de brasilidade é o rumo do Oeste. A Marcha para o Oeste definiu-se assim como uma das faces da política econômica de Vargas, necessária para a consolidação global dos planos presidenciais. E foi dentro dessa política federal de Marcha para o Oeste que se deu a construção de Goiânia, marco fundamental desse primeiro ciclo da expansão de Goiás sob novos moldes. E em 40, Vargas definiu o sentido de interiorização. Olha só o que fala Vargas. Tornou-se imperioso localizar no centro geográfico do país poderosas forças capazes de irradiar e garantir a nossa expansão futura. Do alto dos nossos chapadões infidáveis, onde estarão amanhã grandes celeiros do país, deverá descer a onda civilizadora para a planície do Oeste e do Nordeste, declarou Vargas. E aí você tem, então, quais são os principais objetivos da Marcha para o Oeste. Interiorização, tá? Suporte para a ocupação da Amazônia, incentivo à imigração, reforma agrária, inclusive a fazer a criação das colônias agrícolas, né, de séries, né, no estilo dos kibbutz, tá, de Israel,
incentivo à agropecuária e construção de estrada. Goiânia não representou apenas uma cidade a mais no Brasil, foi o ponto de partida de um ciclo de expansão do Oeste, fator de desenvolvimento nacional, fator de unificação política. Goiânia seria uma nova forma de bandeirantismo. E aí vai lembrar, gente, que para consolidar essa marcha para o Oeste, você vai ter o quê? A construção de Brasília, a construção da capital, algo que já estava determinado lá no artigo 1º da Constituição de 1891. Mas sobre a construção de Brasília, sobre esse envolvimento com Goiás, como Goiás se envolveu com isso, e mais ainda, sobre a RID, a Região de Desenvolvimento Integrado de Desenvolvimento do DF, do entorno, tá? E as propostas que existem de subdividir, inclusive Goiás, em um novo estado, eu conto para vocês após o intervalo. Vou fazer um intervalozinho, é rapidinho, já sabe, né? Vou molhar a garganta, você também escolhe o que você vai tomar aí e já já a gente volta. Beleza assim? Tranquilo? Já já a gente tá de volta.